Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13, versículos de número 21 e 22. Atos, capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim na minha versão: e depois disso, pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Por gentileza, repita comigo: foi Deus que deu Saul. Versículo 22 diz assim: e quando este foi deposto, ou quando este foi retirado, em algumas versões, tendo deposto este, levantou-lhe como rei a Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, obrigado por esta palavra, que nesta manhã esta palavra possa encontrar uma terra preparada, adubada, um coração fertilizado pela expectativa, para que ela possa encontrar um lugar para prosperar e produzir esta semente, em nome de Jesus. Vem com a tua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não se perderá, não será sufocada, não será roubada, não será distorcida, mas encontrará um ambiente para produzir segundo o propósito do Senhor. Amém, queridos? Eu tenho visto, durante esses 40 anos de ministério, praticamente, uma pergunta calar naqueles que são pastores: por que não deu certo comigo? Por que deu certo com fulano? Sabe, o que se faz? A gente vê hoje, já por algum tempo na nação brasileira, uma gana, uma sede, uma busca incansável de uma estratégia para funcionar. Tem muitas coisas por trás disso, eu não quero entrar nesse campo, não é essa a minha mensagem hoje, mas é impressionante, na verdade, as pessoas buscando algo para se firmarem, como se o resultado fosse sinal de aprovação de Deus. Como se a performance fosse o sinal de fazer a vontade de Deus. E as pessoas estão em busca de estratégia de funcionamento, de estratégia de pequenos grupos e célula, e por gentileza, não tenho nada contra isso. Eu funciono em pequenos grupos, eu amo pequenos grupos, Deus me deu uma estratégia para cuidar em pequenos grupos, e eu não estou aqui condenando nem jogando pedra, eu só estou dizendo que nem tudo que as pessoas dizem que é de Deus é para mim, né? Nem tudo que as pessoas atribuem ser de Deus, embora possa ser, eu preciso entender se é para mim ou não. Se isso foi Deus que me pediu para fazer ou não pediu. Isso chama-se vontade de Deus para o meu ministério. Sabe, entender o que Deus quer e o que é que eu preciso buscar para o meu ministério. Há uma identidade. Sabe, queridos, eu aprendi às duras penas isso. Por 10 anos pastoreei uma igreja na cidade de São Paulo, com a mentalidade de uma cidade curitibana. Sabe, eu fui um ignorante, no sentido de ignorar a relevância e a necessidade cultural daquela cidade. Entendo que toda estratégia, ela pode vir e partir de Deus, mas se não significa que eu preciso introduzi-la na prática da minha igreja, igualmente é produzido em outros lugares. E muitas vezes essa opressão, eu chamo de franquia. Essa franquia acaba trazendo mais dor, peso, do que resultado. Muitas estratégias, não quero citá-las, nem estou aqui para condenar, não é meu objetivo. Muitas estratégias são boas franquias, onde você pega uma estrutura de funcionamento, se dá 3 passinhos para a direita, 4 passinhos para trás, 5 passinhos para frente,
paga 10% de franquia e está tudo resolvido. Mentira. Porque nada mais é do que franquia. Você tem uma taxa para pagar e uma estratégia para funcionar. E você percebe que isso não funciona em todo lugar e não é assim. Sabe por quê? Porque Deus tem uma identidade para você e para o seu ministério. Deus tem algo que Ele deu para você especificamente. E sabe, muita gente tem preguiça de entrar em Deus. Muita gente, sabe, tem preguiça de buscar no secreto, de buscar na intimidade. Quer algo muito pronto, um fast food, uma comidinha pronta que todo mundo come. Só que eu vou dizer para você, McDonald's cansa, querido. McDonald's cansa. Tome todo dia, coma todo dia. Tu vai ver aonde tu vai parar. Sabe, existe uma comidinha especial do papai para você, para a sua igreja, sabe, que ele já preparou, sabe, um banquetezinho, sabe, algo especial para você. E sabe, as pessoas estão frustradas, e muitas das pessoas que estão no ministério estão frustradas porque estão buscando resultados a qualquer custo, e querem andar no resultado de alguém, como se na verdade essa estrutura de cobertura ministerial, sabe, que é boa, que é notável, que é lícita, que é de Deus, está debaixo de alguém, uma paternidade, sabe, como se isso fosse tudo para você. Queridos, olha, eu vou dizer para você, quem tem 2 filhos sabe, você dá a mesma criação, você dá o mesmo estudo, você bota na mesma faculdade, um dá certo, está errado. Por quê? Porque não tem nada a ver com a paternidade, tem a ver com o que se faz, com o que se aprende. É só isso. Sabe, então o problema não está na cobertura, o problema não está na estratégia, o problema está na preguiça de não ouvir Deus. O problema está no fato de que nós somos pessoas acomodadas que queremos coisas prontas e não estamos dispostos a buscar em Deus, a entrar em Deus. Ouça, se você buscar a Deus de todo o teu coração, Ele te concederá o que você precisa. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscares de todo o vosso coração. Estou falando com intensidade. Com intensidade. Com algo queimando dentro de si. Eu tenho ao longo desse tempo ouvido a seguinte pergunta: por que a coisa não funciona comigo, funciona com Beltrano? Sabe, e aqui tem algumas coisas muito interessantes a respeito disso. Sabe, e eu quero trabalhar nessa noite, nessa manhã, a seguinte questão, né? Por que uma pessoa dá certo e a outra dá errado? Por que um ministério funciona e o outro não funciona? Por gentileza, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Eu vou ser bíblico em cima de 2 personagens. Quero fazer um paralelo de por que funcionou bem na vida de Davi e por que funcionou mal na vida de Saul. Lógico que seria inesgotável se nós fôssemos aqui tentar abordar todos os aspectos pelo qual uma pessoa dá certo e a outra dá errado no ministério. Eu quero me deter. E vou repetir, não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Quero trazer só uma inspiração para nós nos avaliarmos. Por que algumas coisas não dão certo, olhando a característica de Saul e a característica de Davi. Nesses 2 versículos, a palavra de Deus resume a história de 2 reis. Versículo 21 de Atos, ele resume a história de Saul. Ele diz assim: Deus foi lá, escolheu Saul, teve 40 anos durante o povo, mas deu nega, deu errado, deu zebra, deu ruim, dançou. Em seguida, no versículo, ele resume a história de Davi da seguinte maneira: e aí, Deus buscou e disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E aqui está o mistério, que estava disposto a cumprir toda a minha vontade, entendeu o que eu tinha para ele, e se decidiu, assentou no coração, cumprir a minha vontade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sabe, Saul foi escolhido, deu errado, Davi foi escolhido, deu certo. Eu quero começar nesse breve tempo de conversa, sabe, dizer para você, primeiro, algumas coisas que são comuns a todos nós, como foi a Davi e como foi a Saul. Primeiro, quais são os paralelos, as coisas que identificaram os 2? Primeira coisa, ambos foram escolhidos pelo mesmo Deus. Se você for até 1 Samuel capítulo 9,
você vai entender, né, a escolha de Saul. A Bíblia diz que Saul, ele era um bom filho e ele decidiu servir o seu pai e ele foi buscar as jumentas que haviam se perdido. E no afã de serviço, ele viu que estava tarde, se preocupou, falou assim: preciso voltar para casa, daqui a pouco o papai está preocupado comigo, não mais com a jumenta. E aí o jovem que estava com ele falou assim: rapaz, tem um homem aqui que bateu, valeu. Ele encontrou, olhou para você, entendeu? E dá tudo certo na vida dele. Ele sabe exatamente, ele vai te dar todo o trajeto. Aí ele vai e se encontra com Samuel, você conhece a história. E aí Samuel então tem uma palavra de Deus, e Deus escolhe ele. Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, eu escolhi, vai chegar aqui o cabra, ele vai chegar, e você sabe, esse cara é o que eu escolhi para ser o novo rei, e você vai dar honra para ele, porque eu escolhi ele para ser o novo rei. Diga assim: Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel capítulo 16, você conhece a história disso, e onde tem a escolha de Davi, né? A Bíblia diz que Samuel, então, repreendido por Deus, vai à casa de Jessé, manda chamar os filhos de Jessé, e ali, quando passa-se 7 filhos, e nenhum deles é escolhido por Deus, até que Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? A Bíblia diz: ainda tem o menor. Eu descobri algo: Deus ama os menores. Deus ama os menores, né? Ainda tem um menor, tá? Não é que tem 1,61 m, sabe? Não é tamanho Paulo Canuto, né? né? Ainda tem um menor de coração, sabe? Ainda tem um menor, né? Aquele que quer depender de Deus, aquele que não quer se sentir maior, sabe? Teve um cara que quis ser grande, teve um cara que quis ser maior, e a Bíblia diz que foi lançado por terra, porque encheu-se o seu coração de soberba. Tá? Esse está solto até hoje, perturbando a igreja, o tal do Lúcifer, né? Deus ama trabalhar com os menores, né? E aí está lá Davi, e Deus escolhe Davi. Quando chega, Samuel diz assim: é esse mesmo, né? Então, sabe, ambos foram escolhidos por Deus. Então o problema não estava em quem escolheu. Tá? Eu quero dizer uma coisa para você, da mesma maneira, sabe, você foi escolhido por Deus. Então, o que vai dar certo ou errado não é quem te escolheu. Temos entendido? Segunda verdade: ambos receberam a mesma promessa. Se você for até 1 Samuel capítulo 13, você vai ver que Deus chega para Saul e diz assim: Saul, se você for fiel em tudo que eu te pedi, o reino nunca se apartará da sua casa. O seu filho será rei, o seu neto será rei, e o reinado nunca vai sair da sua casa. Depois, Deus chega para Davi e faz a mesma promessa: Davi, se você for fiel e em todas as minhas leis, o reino nunca sairá da sua casa. Eu quero dizer, a segunda coisa é que a promessa sobre a minha vida é a mesma que está sobre a sua. Você é um abençoado, você é um escolhido, você tem um chamado de Deus, há uma promessa de prosperidade sobre a sua vida. Então o problema não está em quem te escolheu, e o problema não está na promessa que é feita sobre a sua vida. Terceira coincidência: ambos foram ungidos por um homem de Deus, e no caso deles, o mesmo homem, Samuel. Então o problema também não estava em quem derramou o óleo. Vocês estão entendendo? Tá? Ainda tem mais uma verdade que eu queria passar para você. Ambos foram escolhidos porque já serviam a sua paternidade. Eu gosto disso aqui. Quando Saul foi escolhido, ele estava servindo seu pai. Quando Davi foi escolhido, ele estava servindo seu pai. Saul estava buscando as jumentas e Davi estava cuidando do rebanho. Eu tenho descoberto, querido, que um dos critérios da escolha de Deus é quando você já está servindo. Tem muita gente que quer ser chamado, sabe, para servir. Deixa eu lhe dizer algo: sirva, que Deus confirme o seu chamado. Tem muita gente parada querendo uma oportunidade. Pastor, tem uma oportunidade para mim? Querido, eu não dou oportunidade para ninguém. Sabe por quê? Porque quem abre porta é Deus, não sou eu. Sabe? Quem abre porta é Deus, não sou eu.
Eu não sou o dono da igreja, eu não sou o patrão da igreja, tá? A igreja, ele tem um chefe, a igreja tem um cara que manda, sabe? E a hora que ele manda, ele diz assim, é ele, aquele cara lá atrás, lá, vem para frente, vem. E eu quero dizer para você, querido, Deus é um Deus que você vai ver na Bíblia, que a grande maioria das pessoas que ele chamou, o cara estava trabalhando. Me perdoe a expressão pesada, Deus não gosta de vagabundo. Deus não gosta de preguiçoso. Esses dias, um executivo forte, um cara muito forte, o cara diretor de uma multinacional, sabe? Ele chegou para mim e falou assim, pastor, cara, tem uma coisa mexendo comigo aqui, acho que Deus está me chamando para o ministério, sabe? Por quê? Eu falei, rapaz, eu sei, tem resposta para você. Deus é inteligente, rapaz. Deus é inteligente. Deus está vendo o quanto você produz na empresa que você tem, o quanto você é dedicado, o quanto você é responsável. E Deus vai fazer, esse cara é bom. Esse cara é bom. Vou trazer ele para mim, porque se ele produzir assim, eu estou feito. Não passou muito tempo, veio um rapaz e falou, pastor, Deus está me chamando. Eu falei, há quanto tempo você está desempregado? Não, pastor, estou procurando emprego, mas nunca acho que eu quero. Eu falei, meu querido, nem o mundo quer você. Você acha que Deus vai querer, rapaz? Nem Faraó quer você. Você acha que Deus vai querer você? Rapaz, se você não presta para Faraó, não presta para Deus, rapaz. Agora, quando você serve bem a Faraó, Deus vai buscar você. Então, se você está dando certo, se cuida. Deus está de olho em você, tá? Deus está de olho em você. Deus vai lá e pega o médico, né? Deus pega o empresário, Deus pega o executivo. Quando você vai ver a história dos homens, Deus não chamou preguiçoso. Todo mundo que Deus chamou estava produzindo, entendeu? Então eu gosto de pensar que ambos foram escolhidos porque já estavam servindo. Ouça, já estavam servindo. Se você tem um chamado, comece a servir com intensidade. Já Deus cata você e mete você no ministério. Sabe, é assim que Deus funciona. Ambos estavam servindo a sua paternidade. Ambos, a unção levou a conquistar. Você vê a vida de Saul, assim que ele foi ungido, já ele correu e Deus deu vitória a ele sobre um exército inimigo. Saul, rapidamente, debaixo da unção, e tem uma coisa interessante, sabe? A unção de Deus transforma o seu potencial. A unção de Deus transforma o seu potencial. A Bíblia diz que Saul se apresentou diante de Samuel, e a Bíblia diz que quando ele foi ungido, ele foi transformado em outro homem. Está lá escrito isso 2 vezes. E o coração dele foi transformado. Ouça, a unção vai produzir algo em você. A unção vai produzir algo em você. A Bíblia diz que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe? O Espírito de Deus se apoderou. Ouça, a unção de Deus está sobre você e ela precisa produzir. Ela precisa produzir. Última característica que identifica os dois e possivelmente identifica muitos de nós. Ambos formaram uma equipe para trabalhar. Uma das grandes ruínas do ministério hoje está nessa carreira solo que tem matado muita gente. Sabe? Você vai perceber que Saul formou um exército e Davi formou um exército. Sabe? Então, eu quis tratar nesse primeiro momento que os dois foram escolhidos pelo mesmo Deus, os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, os dois estavam servindo o Pai do mesmo jeito, os dois receberam unção, os dois tinham a mesma promessa. E eu quero dizer que isso aqui é um fator comum na nossa vida. Todos nós estamos debaixo dessa mesma realidade. Entretanto, o que faz um ser exitoso e o outro ser fracassado não são as coincidências, são as diferenças.
O que eu tentei nesse primeiro ponto te dizer é tirar sua bengala querendo culpar quem te ungiu é responsável pelo teu fracasso. É tirar sua bengala dizendo que a promessa do outro é maior do que a sua. É tirar sua bengala dizendo que Deus gosta mais do outro que de você. As verdades sobre a vida de Saul, as coincidências sobre a vida de Saul e a vida de Davi, elas reportam muito sobre aquilo que nós vivemos no campo ministerial. Entretanto, como diz Atos capítulo 13, Deus escolheu a Saul, mas ele foi rejeitado. Deus escolheu a Davi e ele foi aprovado. O que fez um ser rejeitado e o outro ser reprovado não foram as coincidências, foram as diferenças. Eu quero falar sobre algumas diferenças. Meu propósito é trazer um pensamento e deixar o canutinho quebrar tudo. Tá? Diferença número 1. Tá? Chama-se perseverança. Repita comigo, perseverança. Saul era um homem que começou bem. Você vai ver a história dele. Ele estava preocupado com a sua casa, preocupado com o seu pai, servindo seu pai, era um bom filho. O problema não foi como ele começou, o problema só foi como ele terminou. E aqui começa o fracasso de muita gente, falta de perseverança. O que tem matado muita gente no ministério é essa incapacidade de continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar. Ainda há pouco citava isso numa conversa com o pastor Hélio, mas um pastor de Maricá, e eu falava sobre isso. Paulo descreve esta questão da perseverança em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, fala comigo, sede. Vai lá, firme, constante e abundante. Diga assim, firme, constante e abundante. Aí ele termina assim, porque desta forma a vossa obra não será encontrada vã diante do Senhor. Paulo começa a falar que existe uma forma da nossa obra não ser vã, de nós não sermos reprovados. E ele coloca um tripé, firme, constante e abundante. Aqui tem um segredo. O que é uma pessoa firme? Gosto, para poder ilustrar isso, aquela parábola que Jesus conta de 2 homens que construíram a sua casa. Entenda que os 2 construíram, não foi um só. Os 2 estavam edificando algo. Só que um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. O problema não é se nós estamos edificando, é sobre que fundamento nós estamos edificando. O problema é que todo mundo está fazendo alguma coisa. Quero saber se está fazendo em cima da coisa certa ou em cima da coisa errada. O problema não é se você está trabalhando ou não, é se você está trabalhando naquilo que Deus te colocou para fazer, no fundamento que Ele te colocou, ou você está se colocando em cima do fundamento de alguém. Quando Paulo diz, ninguém põe outro fundamento, ele está dizendo assim, cuidado, porque eu estabeleci um fundamento para você. E se você não consegue andar em cima dele, for em cima do outro, você vai construir em cima de um fundamento errado. Sabe? Ele está falando a respeito de um fundamento. E ali fala a respeito de 3 coisas que acontecem com todo ministério. Todo ministro e todo ministério passa por essas 3 provas. Jesus contando essa parábola diz assim, e descendo a chuva, faz assim, descendo a chuva. Não, mas não tem crente aqui, não, vamos lá, descendo a chuva. O pastor é engraçado, né? Gosta quando o povo repete, mas não gosta de repetir. Vamos lá, descendo a chuva. Diga assim, batendo o vento. E subindo a água. Olha lá, descendo a chuva, batendo o vento, subindo a água. A Bíblia fala que essas 3 coisas aconteceram com as 2 casas. As mesmas coisas aconteceram com as 2 casas. Sabe? E Deus me deu um entendimento. Sabe? Descendo a chuva são provações do mundo espiritual. A Bíblia diz, cuidado com os dardos inflamados do maligno. Ou seja, algo que vem de lá para cá. A Bíblia fala que Deus nos prova. Nós somos provados pelo mundo espiritual. O seu ministério será provado por Deus e pelo diabo. Você não entendeu, eu vou repetir. O seu ministério será provado por Deus e pelo diabo. Vá até Gênesis 22, e Deus provou Abraão. Você vai na vida de Jesus e o diabo provou a Jesus.
Nós seremos provados pelo mundo espiritual, aquilo que vem de cima. Segunda verdade, nós seremos provados pelo vento. O vento fala de relacionamento. E aqui, tá? Dá uma limpeza, cai um bocado de cabeça aqui. A maioria dos fracassos, as pessoas são reprovadas nos relacionamentos. Sabe? Ele fala sobre o vento, aquilo que vem nesse sentido, pessoas. Mas eu tenho descoberto algo, querido, que o grande problema de fracassar desse campo do relacionamento não tem nada a ver com o outro. Deixa eu dizer para você uma coisa. As pessoas podem tocar no seu carro, podem tocar no seu dinheiro, podem tocar no seu corpo. As pessoas podem tocar em muito lugar, mas dentro de você só toca se você deixar. Nas suas emoções, só você pode dar permissão de tocar ou não. O problema do relacionamento não é o outro, o relacionamento sou eu. Gosto de John Max quando ele fala sobre, no seu livro Liderança 360 graus. E ele diz o seguinte: liderar é influenciar. Você precisa influenciar para baixo, as pessoas estão debaixo da sua tutela. Você precisa influenciar para os lados, como se fosse um círculo de 360 graus. Quando você precisa influenciar para o lado, onde fala sobre seus parceiros, os pares de ministério, você precisa influenciar a sua liderança, levando ele a apoiar o seu trabalho. Mas você nunca vai influenciar bem nem para baixo, nem para os lados, nem para cima, enquanto você não tiver um autocontrole. É o pontinho do meio que determina os relacionamentos. Olha para alguém e diz assim: ninguém pode tocar em mim, no meu interior, se eu não deixar. As pessoas têm fracassado porque elas têm dado espaço para ser... Sabe como disse o pastor Hélio ontem? Sabe? Aí o cara me traiu. E o Kiko? Mas fulano dividiu a igreja. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Mas fulano está falando mal de mim. Rapaz, eu descobri uma coisa. Esse cara que está falando mal de mim não me conhece. Porque se me conhecesse, ia falar mais ainda. Ele só viu o lado ruim da minha vida. Eu costumo dizer, esse dia fala, pastor, falaram de você. Eu falei, mas é tão bocó, rapaz, presta atenção. Ele está ligando, está falando isso. Ah, se ele soubesse quem sou eu, aí que ele ia ter razão para falar. Sabe, queridos, somos provados pelo relacionamento. Mas também somos provados pelas coisas da terra, pelas coisas materiais. A água que sobe. Tem muita gente parando porque não tem dinheiro. Tem muita gente parando porque não tem número de pessoa. Tem muita gente parando porque o dízimo foi baixo. Tem muita gente parando. Ouça, querido, só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Eu vou repetir. Só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Se você se move quando tem dinheiro, a falta de dinheiro te para. Se você se move porque tem aplauso, a falta de aplauso te para. Se você se move porque tua igreja está cheia, o dia que estiver vazio, você para. Ouça, problema não me para, eu vivo por causa de um propósito. Eu vivo por causa de um propósito. E só Deus mudando o propósito é que eu paro. Mas só paro para fazer o que Ele quer do outro jeito. Queridos, eu estou dizendo para você, a perseverança é caracterizada por essa firmeza. Mas Paulo também fala que nós precisamos ser constantes. Não é só ser firme, sabe? Não me abala nem de cima, nem em frente. O que é um cara constante? Sabe? Eu comprei um carro, eu tinha o sonho de ter um carrinho que você aperta um botãozinho lá e ele fica lá 60, 60, 60, 60. Né? Tem um botãozinho nos carros modernos, né? Eu comprei um carrinho que tem aquele botãozinho lá. Eu amo aquele trem. Sabe? Pega a estrada, 110 e crava ali. Sabe o que é uma pessoa constante? Está na reta? Constante. Está descendo? Constante.
Está subindo? Constante. Sabe qual é o problema do ministério? As pessoas não têm constância. Se está na reta, está fácil, vão andando bem. Se está descendo a ladeira, o cara acelera demais. Aí o pardalzinho pega ele. Se está subindo, diminui. Faltou motor. Ouça, querido, no ministério, liga o botãozinho, sabe? Se estiver bem, 120, 110. Se estiver descendo, não fique empolgado demais não. Está fácil, 110. Está difícil, 110. Sabe? Constância e abundância. O que é abundância? Abundância é o seguinte: aqui tem um copo cheio, né? Mas se eu pego esse copo cheio e começo a encher mais ele, uma hora ele vai transbordar. Abundância é fazer mais do que você tem que fazer. Sabe? É quando as coisas começam a sair, você se dá mais do que pede, você faz mais do que precisa, sabe? Isso é abundância. Sabe, o que faltava em Saul era perseverança. O que sobrava em Davi era perseverança. Sabe, o dia que ele estava lá cantando para Saul, né? E Saul, o demônio tudo indo embora, ele estava tocando. O dia que Saul pegava a lança para jogar nele, ele estava tocando. Ele ia encontrar os irmãos dele falavam assim, por que largou aquelas poucas ovelhas? Ele continuava a mesma pessoa. Um dia Davi está andando, um tal de Simei, filho do capeta lá, começa a jogar pedra nele. Aí o cara falou, pode matar! Davi falou, não, rapaz, vai ver que é Deus que está usando a vida dele. Deixa eu ver o que eu vou aprender com esse trem aqui. Sabe? Perseverança. Perseverança. Segunda coisa que levou Davi a ser aprovado e Saul a ser reprovado: dependência. Saul recuava diante dos grandes desafios. Davi enfrentava os grandes desafios. Sabe qual a diferença? Por que Saul recuava? Porque quando ele olhava o desafio, ele olhava para ele e dizia assim, eu não aguento esse trem não. Quando ele se encontrou, os dois se encontraram com o mesmo Golias. Quando Davi olhou para Golias, teve uma atitude. Quando Saul olhou para Golias, teve outra. Saul olhou para Golias, viu o tamanho do gigante e falou, aguenta esse trem não. E se escondeu dentro da caverna. Aí quando Davizinho vai encontrar, e o mesmo Golias aparece, ele fala, rapaz, quem é tu, seu incircunciso? Que está com a bola toda não, cara. Quem é você, rapaz? Em quem eu estou é muito maior que você. Entenda que Saul está dizendo, eu dependo da minha força. Por isso, quando a minha força não me deixa sentir que eu posso vencer, eu corro. Davi está dizendo assim, eu não tenho força nenhuma, eu dependo de Deus. Então, quando eu olho, eu só fico pensando, o que é esse desafio para o meu Deus? A diferença está na dependência. Muita gente tem fracassado porque está olhando para a sua vida, para a sua capacidade, para o seu currículo vitae, para a sua força, para a sua preparação. Aí o desafio chega, você compara com o que você acha de você, você compara com o que você tem de você, e você, vaza, dá linha na pipa, #partiu. Aí quando você é um Davi da vida, desafio enorme. Uau! Aí você olha e diz assim, cara, entendi porque Deus me deu para mim não, mas eu dependo dele. O que fez Davi ser exitoso, aprovado, era quanto ele olhava para Deus. O que fez Saul ser fracassado é o quanto ele olhava para ele. Isso tem norteado o ministério de muita gente. O que tem matado muita gente não é o ministério, é como se enxerga e em quem está a sua dependência. Terceira, são 4 coisas que eu quero abordar. Terceira coisa que diferenciou o fracassado do vitorioso: quebrantamento. O problema, querido, não está no fato de errar. Os dois erraram. O problema não está no erro. Querido,
eu tenho uma boa notícia. Se é que você ainda não errou, você vai errar. Tá? Se você não errou ainda, né? Você é santo, sabe? Você vai errar. Isso é uma profecia. Entendeu? Você vai errar, porque se você não errar, você virou Jesus. Como dizia meu pai amado, o problema não está no erro, o problema está no que você faz quando erra. Saul errava. E aí, quando chegava Samuel para repreender ele, que isso? Não, foi fulano, foi Beltrano. Né? Lembra quando ele ofereceu os bois, Samuel repreendeu? Todo mundo era culpado. Ele diz assim, mas também você não chegou no dia que eu te falei? Você prometeu e não veio? O povo estava indo embora, você não tinha chegado, então eu fiz isso. Sempre tem, ouça, quem quer faz, quem não quer arruma uma justificativa. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Sabe, então descobri isso na multiplicação dos pães. A Bíblia diz que um dia Jesus chamou, tá, um rapaz chamado Filipe, não é o Filipe evangelista. Chamou ele e falou assim, rapaz, acontece o seguinte, a turma está com fome aí, dá de comer. Filipe é que nem muito pastor, muito líder que eu conheço. Tem muito pastor com unção de Filipe. Quando Deus dá a tarefa, ele olha em volta e fala assim, mas não tem dinheiro? Aonde vai comprar pão para todo mundo? Eu descobri algo. Posso usar a minha imaginação santificada? O que é imaginação santificada? Não é uma heresia, porque é só uma imaginação. Eu imagino que podia ser assim. Agora viaja na maionese comigo. Jesus chega e fala assim, Filipe, dá comida para essa turma aí. Filipe fala assim, eu não tenho dinheiro. Jesus, pim, dinheiro. Aí Filipe vê aquela dinheirama lá, olha e fala assim, mas Jesus, não tem padaria? Aí Jesus, pim, padaria. Né? Aí Filipe fala assim, mas não tem padeiro. Aí Jesus, pim, padeiro. Aí Filipe, mas não tem trigo. Jesus, tem trigo. Querida, essa conversa não termina. Porque quem tem unção de Filipe está sempre arrumando uma desculpa. Você está brincando? Tem muita gente que está me ouvindo aqui, é fracassado, porque vive arrumando desculpa, tentando justificar com coisas o seu fracasso. Eu não tenho. Parece um líder de jovem que eu tinha. O jovem crescia, eu falei, o que é que houve? Não, pastor, porque se tivesse uma quadra de futebol na igreja, aí deu um jeito de arrumar uma quadra lá do colégio. O que é que houve? Não, mas tinha que ter camisa, né? Camisa. Eu falei, catar coquinho. Mas graças a Deus, porque na multiplicação dos pães também tem sempre um André. O que eu gosto... O que eu gosto de André é que André é um enxerido. Você vê no texto que Jesus fala assim, e Jesus bem sabia o que tinha que fazer, só queria testar ele. Aí testou Filipe. André é um enxerido, que não foi chamado na conversa, mas ouviu. Você vai ver lá. Jesus chamou Filipe. Filipe ficou fazendo desculpa. André saiu correndo, falou assim, eu não sei como é que você vai fazer não. Arrumei aqui um negócio, 5 pãezinhos, 2 peixes, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas alguma coisa eu vou fazer, eu vou botar na tua mão. Sabe, eu dou graças a Deus, porque também tem muito pastor com unção de André. Sabe, eu olho porque eu tenho, e o que eu tenho eu coloco na mão dele, e o responsável em multiplicar é ele. Sabe, o responsável em multiplicar é ele. Sabe, quebrantamento. O problema não é o que você faz com o seu erro. O problema não é o seu erro, é o que você faz com ele. Saul errava, arrumava um jeito de justificar. Davi cometeu erro. Mas quando Davi cometeu erro, ele falou assim, uau, pequei.
Eu sou esse cara. Eu pequei. Que do quebrantamento é tremendo. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Você faz a maior besteira, mas você chega rendidinho diante de Deus assim, ó. Aí você quebra o coração do papai, ele te reposiciona de novo. A quarta e última diferença que leva uma pessoa a ser exitosa e outra a ser fracassada significa como se relaciona com a autoridade e com o subordinado. E aqui eu fiquei vendo que coisa impressionante. Saul tinha uma autoridade sobre ele, Samuel. Enquanto Samuel falava o que ele queria, Samuel estava bem na fita. Toda vez que Samuel falava o que ele queria, vem cá, Samuca. No dia que Samuel não fez o que ele queria, ele correu para a feiticeira. Sabe o que eu descobri? Tem gente como Saul, que Samuel, profeta ou feiticeira, é a mesma coisa. Desde que lhe agrada, não importa se é de Deus ou se é do diabo. Eu vou repetir. Tem gente que não sabe se relacionar com autoridades, desde que ela não seja aprovada pela autoridade, receba tapinha nas costas da autoridade. E aí, não foi aprovadinho com essa autoridade, eu vou buscar qualquer um, até feiticeira serve. O importante é que fale o que eu quero ouvir. Isso é fracasso. Agora você pega a vida de Davi. Né? Davi está lá na boa, tinha dado a escorregada dele lá com a Bete, né? Sabe? Aí Natan chega, conta uma historinha para ele. Somebody love. Tá? Aí contou uma historinha para ele. Aí ele falou assim, mata esse cara, rapaz. Aí Natan falou assim, esse cara é você, rapaz. Labaxu e a cabaçaia. Ele nunca largou a autoridade do tempo de repreensão. Tem muita gente fracassando, sabe? Porque não sabe e não honra as autoridades que tem. E tem muita gente fracassando. Aqui eu encerro, apóstolo Paulo continuar. Tem muita gente fracassando. Sabe por quê? Porque não sabe lidar com as pessoas subordinadas a elas. Não tratam como homens e mulheres de Deus, tratam como mão de obra escrava. Tem muito ministério fracassando, porque o líder só se relaciona com você explorando. Quando eu vejo a vida de Saul, ele usava as pessoas. Saul não valorizava ninguém. Saul era tão sem vergonha que ele tinha que fazer algo, mas ele dava a filha dele de presente para alguém fazer o que ele tinha que fazer. E depois de dar, tomava. Saul nunca valorizou as pessoas que Deus colocou para ele trabalhar. Agora, Davizinho, esse cara é bom. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22, que ele entrou num lugar chamado Caverna de Adulão. Tem muito ministério que tinha que ter esse nome. Comunidade Caverna de Adulão. Porque é igualzinho. A Bíblia diz que ele entrou na Caverna de Adulão e se agregou a ele. Primeiro família no ministério, se bobear é encrenca.
seus pais e seus irmãos. Depois só veio o homem endividado. Tem a gente na sua igreja? Enrolado, amargurado de espírito, só encrenca. Foi começar o ministério de Davi, só encrenca. Agora sabe o que eu mais amo, Tomizinho? É quando a Bíblia diz assim: Davi olhou para aquela encrenca toda, e a Bíblia diz, e ele se fez. Ninguém pediu. Ele falou assim: fica comigo, esse pacote é meu, eu vou transformar essa turma. Essa turma encrencada, sabe, é meu pacote. Deixa que eu vou botá-los e vou transformá-los em valentes. Sabe, queridos, o que vai fazer o sucesso de um e o fracasso do outro não são as coincidências, são as diferenças. Poderia ir muito longe, mas eu queria convidar o pastor Paulo, porque há algo ardendo no coração dele. Você recebe essa palavra? Amém. Levanta a mão e diga assim: Senhor, dá-me um coração de Davi e livra-me de Saul, em nome de Jesus.